Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma vez ao Medita Fé. Eu sou o Juliano Francisco. Quero convidar você a vir comigo nesse momento de reflexão. E hoje eu quero quebrar paradigmas. Convidei aqui uma pessoa, ela aceitou e está aqui comigo. O nome dela é Letícia Invenção. Vocês vão perceber que não foi inventado nada. O sobrenome dela é Invenção, mas vocês vão perceber o quanto de história essa pessoa tem. O testemunho dela é muito forte e o quanto ela pode contribuir para você, para mim, para nós todos, baseado no que ela passou, no que ela viveu e o quanto isso inspirou ela a gerar um filho. Sim. É isso, Letícia? É exatamente isso. Um filho que foi gerado primeiro no coração de Deus e depois o Senhor transferiu para o meu coração para que eu pudesse transbordar sobre a vida das pessoas. Que gostoso isso, né? Sair de uma dor, sair um fruto e esse fruto ser oferecido a Deus. E ser vindo de Deus é melhor ainda, né? Que é aí você tá alinhada com a vontade, com o desejo dele. Letícia, fala para mim, quando você recebeu esse convite para fazer parte desse podcast, ou essa entrevista, esse bate-papo, o que veio à sua mente, assim, a primeira coisa? A primeira coisa foi, uau, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Sim. Porque por muito tempo eu entendi que a minha voz não era importante. Né? Por muito tempo as pessoas não queriam me ouvir. Entendi. Isso desde a minha infância. E aí, receber convites assim de falar a história, eu falo a minha história, mas né, é o que o Senhor fez na minha vida. Sim. Entender que no Senhor eu ganhei uma voz. Sim. E uma voz profética que pode liberar outras pessoas também. Quando você fala profecia, você está falando de vida e morte. Exatamente. É isso, né? Quando a gente fala de vida e morte, a gente está falando de Jesus Cristo. Isso. Em algum momento ele apareceu para você e isso mudou totalmente o seu rumo de vida. Você estava por um caminho e num determinado momento a sua vida era vida ou morte. Exatamente. Naquele momento você nem enxergava a vida, né? Eu não tinha esperança de vida. Nenhuma. Nenhuma. Como que as pessoas podem, quem está nos ouvindo agora, quem está nos acompanhando, como é que elas podem saber a importância de quando você chega ao mais profundo ou no fundo do poço? Para não falar abismo, né? Uhum. Ali no fundo do abismo. Você chegou lá não tinha mais para onde ir. Não tinha Não mais. tinha porta, não tinha janela e não tinha como sair por cima. A não ser a mão de Deus através do Espírito Santo. Como é que é isso para alguém que hoje está nos ouvindo e passando por situações tão difíceis na vida dela? Eu entendo que nós somos muito limitados, Uhum. né? Como seres humanos. Nós somos muito limitados. E nós sempre queremos colocar um fim onde não existe o fim. Uhum. Porque para Deus não existe esse fim. E eu entendi que o poder de Deus não se limita a lugares e a ambientes. E Ele jamais vai desprezar um coração contrito e quebrantado. Acho que tá aí que tá o que provoca o sentimento de Deus, né? Exatamente. Coração quebrantado, mexido, arrependido. Exatamente. Porque por muito tempo na minha vida, na minha história, eu culpei pessoas. Certo. Eu culpei pessoas do que eu estava vivendo. Até eu ter um encontro com o Senhor e entender que eu era responsável pelas minhas escolhas. Uhum. E que Deus, mesmo Ele sendo um Pai muito bom, amoroso, Ele espera que nós abrimos essa oportunidade para Ele entrar e agir nas nossas vidas. Sim. Né? Deus ele não vai forçar eu e você a nada. Uhum. Mas Ele tem prazer quando Ele se sente bem-vindo e convidado a fazer parte da nossa vida e da nossa história. Então, no fundo do abismo, a única mão que pode te nos resgatar de lá é a mão de Jesus. Não tem outra mão. Não tem, né? Não tem uma mão mais poderosa do que a mão de Deus. Eu me lembro que em um momento de intimidade com o Senhor, eu carregava muito temor de homens, né? E o Senhor um dia me disse, Letícia, eu posso te livrar da mão do homem, mas o homem nunca vai poder te livrar das minhas mãos. Nossa. Então, forte, né? quando o Senhor me disse isso, eu entendi. A minha mão tem poder de resgatar você de qualquer lugar. Uhum. Então, quando... né, e às vezes a gente quer estar pronto para esse encontro. Sim.
né? A gente vai conversando e eu vou falar como que foi esse encontro. Sim, sim. Mas o Senhor me encontrou num lugar muito improvável. Sim, nós vamos falar já. O meu primeiro encontro com Jesus foi num lugar muito improvável. Nesse lugar improvável, você fez uma aliança. Fiz uma aliança com o Senhor, de vida ou morte. Podemos dizer voto também? Podemos falar de propósito? Podemos falar. Podemos falar que foi uma... Assim como Jacó conversou com Deus num determinado momento, e ali ele colocou um altar, né? Chamou de Betel. Teve uma visão. Exatamente. É algo semelhante. Você teve uma conversa com Deus naquele momento. Exatamente. Eu gosto muito quando a Bíblia fala de Paulo. Uhum. Que Paulo, ele ficou cego. Certo. Né, diante da glória de Deus. E eu passei por essa cegueira. Uhum. Eu passei por essa cegueira e quando o Senhor tirou a venda dos meus olhos, eu vi que onde eu estava eu não fui criada para estar ali. Uhum. Porque eu tive um encontro com essa luz, com essa presença. Então... E um lugar menos provável possível você teve essa... O lugar que é um resgate, né? Exatamente. O lugar que nunca entrou ninguém para fazer uma oração. Um lugar que as pessoas... Nunca entrou ninguém para me abraçar. Imagina, né? A não ser por outros motivos, né? Exatamente. Letícia, ainda bem que você tem uma rosa, né? Aí no meio. Letícia Sim. Rosa. E invenção. Essa rosa te deixa assim, mais leve, né? Mais amorosa. Porque dá pra ver hoje, desde a hora que a gente tá conversando, o momento que a gente começou a conversar, o quanto você tem de força, o quanto você está forte. Eu sei que você automaticamente atribui essa força ao próprio Senhor e é Ele que te fortifica, que te fortalece. Nós falamos de filho, nós falamos de oração, nós falamos de aparecer num momento, assim como apareceu para Jacó, apareceu para Paulo. Eu quero convidar você, convidar todos que estão nos vendo a ler uma passagem. Vamos. Vamos ler em Samuel, aquela oração que a Ana fez, né? Vamos ler em 1 Samuel, no versículo 9, pode ser, né? Estou com a NVI, nova versão internacional. Essa mesmo. Ganhei de presente do meu irmão, inaugurando hoje. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado a uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora e por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe concederá o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Vamos ler até aqui, né? Sim. Na leitura eu já senti assim, algo diferente. Quando ela fala, na narração, antes dela falar aqui, Ana se levantou, então quem está narrando, quem escreveu, dizendo, né, como se estivesse vendo ela ali. Então ele estava visualizando e dizendo: Ana se levantou. E com a alma amargurada.
Então ele conseguiu descrever a amargura dela, era mais do que na afeição, era a alma. Chorou muito e orou ao Senhor. Então ela fez um voto. Quando você estava nesse lugar, nesse ambiente, a sua vida estava... Você tinha 22 anos, é isso? Eu fui pra lá com 18 anos. 18 anos. Uhum. Como é que foi esse momento? Conta pra nós. Então, eu costumo dizer que eu fui órfã de pai e mãe vivo, Uhum. né? Então eu cresci num contexto de um lar destruído, né? E eu costumo dizer que a maior miséria que nós vivíamos em casa era a falta de amor. Então, meus pais separaram, tinham 2 anos de idade, meu pai uma vida muito promíscua, minha mãe também. Uhum. E a maior parte do tempo eles estavam sempre fora de casa, tendo relacionamentos e bebendo. E nós fomos crescendo com esse vazio dentro de nós, né? E eu, particularmente, fui buscar algo que preenchesse esse vazio, né? Então, com 12 anos de idade, eu comecei a fumar cigarro na escola, né? Depois de passar por abusos na minha infância, nos 6 anos de idade. Aos 12 anos, eu comecei a fumar cigarro, porque eu queria ser amada, queria ser vista, Sim. né? E era isso que aquele grupo na escola me proporcionava. Sim. Era uma forma de eu me sentir amada. Entendi. E eu não gostava de cigarro, porque minha mãe fumava, mas para eu fazer bonito e ser aceita, Fazer né? parte daquele Aceitação. grupo social naquele momento, precisava fumar. Precisava fumar. Eu treinava em casa, escondido, e no outro dia começava a fumar na escola. E a gente sabe que um abismo vai Sim. puxando outro abismo. E aí, em casa era muito difícil, eu não gostava de ficar dentro de casa, porque às vezes eu não sabia nem por que eu ia apanhar naquele dia. E eram surras, assim, que eu falo assim que a gente não faz nem com o animal, o que acontecia comigo em casa, né? Então eu procurava motivos para passar o dia todo na rua, eu gostava de voltar para casa quando todo mundo já estava dormindo, né? Já para evitar esse momento. Para evitar esse momento. Então eu não tive infância, né? Eu não tive esse momento de criança, de ser cuidada. E eu comecei a aprender a ter que me cuidar sozinha desde muito cedo. E aí com 17 anos mudou a galera da escola, né? Que já não era mais só o cigarro, começou Aí, a acrescentou outras coisas. ter bebida, maconha. E ser humano nenhum gosta muito de resolver problema, né? Verdade. Ainda mais nesse nível. E eu tinha um nível de desonra, né? Eu afrontava minha mãe, respondia, desrespeitava ela, era muito forte, né? Mas tudo isso era um grito de eu preciso ser amada, eu quero ser Sim. amada. Sim. Né? E às vezes, por não saber expressar isso, a gente expressa da forma errada. Sim, entendi. E eu me lembro que ela sempre eu ia pra escola morando com a minha mãe, e na saída meu pai estava lá me levando à força para morar com ele. E aquela rejeição só aumentava, porque na verdade ninguém queria cuidar, queria desfazer do problema. Sim. Né? Eu era vista como um grande problema. O resolver o problema era, entre aspas, despachar. Exatamente. Aí quando amenizava, voltava, depois Certo. despachava de novo. E isso foi ferindo cada vez mais. Como se fosse uma peteca. Exatamente, assim Joga eu me pra lá, sentia. joga pra cá, Aham. joga pra lá. E aí chegava na casa do meu pai, as madraças, aquele contexto, não é minha filha, e aí ciúme da mãe, porque... Mais conflitos, mais confusões. E isso aí aumentando, né? Briga. E aí quando eu fiz 18 anos, eu entendi que eu não tinha nada pra perder na vida. Né? Eu falei, agora ninguém precisa me expulsar, agora eu vou sair porque eu quero de casa, né? Certo. E aí eu fui morar numa casa, Uhum. e ali só tinha, né, garota de programa, né, pessoas envolvidas no homossexualismo, bebida, droga. E eu fui cair direto nesse contexto, né? E comecei a morar Com ali. 18 anos. Com 18 anos. Eu trabalhava nessa época, mas eu passava a noite na balada, muitas vezes meus amigos me deixavam bêbada na porta do trabalho. Tudo isso era fuga. Uma fuga. Fuga de quê? De quem? De uma dor. De uma dor. De uma dor que eu carregava dentro de mim. Eu me sentia culpada. Porque dentro da minha casa, as palavras que eu recebia, você não presta pra nada, você não deveria ter nascido. A culpa era né? toda sua. Exatamente. E eu cresci ouvindo essas palavras. Rótulos. Eu cresci recebendo rótulos. Você lembra dos 5 até os 18 anos, isso? Sim. Essa vida. Aham. E aí? E eu falei, não tenho nada pra perder. E fui morar nessa casa. E o problema não são as mentiras que as pessoas falam a nosso respeito, mas é quando nós tomamos essas mentiras como verdade. Quando nós acreditamos nessas mentiras, aí se torna perigoso. Sim. Aí o efeito é destruidor sobre as nossas Que vidas. você deixou entrar, né? Exatamente. Então eu não sabia quem eu era. Identidade
Não tinha. Eu não sabia quem eu era. Eu acreditava que eu era aquilo mesmo, que eu era um erro, que eu não deveria ter nascido e que eu era um problema. Então eu não tinha expectativa de vida, não tinha sonho, não tinha nada. E eu fui morar nessa casa, comecei a ser muito humilhada nessa casa, porque daí eu perdi meu emprego, comecei a ter que trabalhar para todo mundo daquela casa. E uma pessoa chegou e me falou assim, olha, eu vou te levar para um lugar onde você vai fazer a sua vida. Onde você vai ter um teto, um prato de comida, você vai ganhar muito dinheiro e você vai fazer a sua vida. E eu Diante desse contexto, qualquer coisa melhor do que aquilo seria uma opção. Qualquer coisa. Ou solução, né? Eu já tinha desistido da vida, na verdade, né? Eu já tinha... Para você tudo tanto fazia. Tanto fazia. Para mim já não tinha mais sentido, né? E aí foi quando ela me levou para uma casa de prostituição lá em Bauru, em São Paulo. E ali foi um lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar. Mas foi o lugar que eu fui parar ali. E ali eu olhava para aquela situação porque eu era muito revoltada, mas eu era muito tímida. E eu precisava ser uma outra pessoa ali dentro. É como se você tivesse um personagem. Exatamente. De você mesmo. Mas justamente por faltar identidade, né? Exatamente. Também não era difícil você ter personagens, era só uma atuação, vamos dizer assim. Não só no sentido de que é fácil, só no sentido de que como você não tinha uma identidade clara de quem você era, e você buscava fugir da dor, automaticamente para você interpretar um estilo, um padrão... Eu conseguia me adaptar a qualquer ambiente. Seria mais fácil, né? Vamos dizer assim. Qualquer ambiente era adaptável para mim, mas aquele ambiente era algo que eu nunca tinha me imaginado. Até mesmo porque, desde a minha infância, enquanto as minhas amigas sonhavam em ser médica, em ser modelo... Você escutava isso? Em tantas coisas, eu sempre falava assim, meu sonho, eu quero casar de branco, virgem, quero ter família. Meu sonho sempre foi a família. Certo. Então, estar naquele lugar... era ouvir uma voz dizendo, você não nasceu para ser uma mulher de família, uma mãe de família. E aqui é como se agora você está no seu ambiente mesmo, você nasceu para isso, para ser usada. Porque todas as pessoas que passaram antes daquele ambiente, os homens que passaram antes daquele ambiente, deixaram essa marca. Vamos puxar essa palavra usada. Esse ser usada é no sentido mais terrível que pode imaginar, né? Sim. É usada mesmo, né? Porque hoje a gente usa no sentido religioso, ser usada como instrumento. Exatamente. Mas lá também era um outro instrumento, mas é instrumento do maligno, né? Exatamente. E eu quero falar algo para quem está ouvindo a gente agora, e eu gosto de reforçar muito isso, que o inimigo ele não tem certeza absoluta do que Deus tem na sua vida, mas só por desconfiar, ele vai fazer de tudo para tentar destruir que você não viva o propósito, o plano original de Deus sobre a sua vida. E quando eu fui parar naquele lugar, eu fiz uma outra amiga lá dentro, né? E me apelidaram de gigante. Eu brinco assim, não sei porquê. Não sei porque me apelidaram de gigante. Eu tenho 1,87 m de altura. E aí ela falou assim, gigante, vem aqui que eu vou te dar um negócio que vai tirar essa sua timidez. E ela pegou uma Bíblia. Em cima de uma Bíblia, ela esticou um raio de cocaína, enrolou $1, falou, tó, cheira. Em cima da Bíblia. E eu cheirei, e quando eu cheirei, o diabo fez o que ele sabe fazer de melhor, que é pra derrubar alguém, que engrandeceu o ego, a soberba, né? E ela disse, é a sua primeira vez? Eu falei, pra mim você é profissional. Eu falei, então me dá mais, eu quero mais. E ali eu me tornei dependente da cocaína. Pegou pelo ego mesmo. Pelo ego. Um elogio simples. Porque o que eu buscava era isso, afirmação. E você nunca esteve num ambiente cristão, religioso? Toda essa infância? Eu tive um contato, assim, cantei um coral, né? Ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha vivido algo assim profundo com o Senhor. O que você acha que essa Bíblia estava fazendo lá, nesse lugar? Essa moça que levou a Bíblia, hoje, graças a Deus, ela está na presença de Deus também. E ela era desviada na época, cantava na igreja. E ela foi para aquele lugar, mas ela levou a Bíblia dela junto com ela. Você estava falando, você vê que coisa, né? A Bíblia, ela chega em lugares que a gente não imagina, né? Exatamente. Só falta abrir. Só. E é justamente isso, né? Não adianta ter ela ali fechada. Porque quando não abre a Bíblia, aquele que abre o coração, a palavra também penetra, né, no nosso coração, na nossa mente.
você estava num momento difícil, você estava nessa situação, o inimigo pegou você pelo ego, pelo elogio, e para você dali para frente mudou, aí você se transformou. Aí sim, aí eu conseguia... Se transformou para pior, vamos dizer assim. Para pior. Aí eu conseguia assumir o personagem que eu precisava assumir naquele lugar. Uhum. E eu vivia em função de droga. Comecei a vender droga para usar droga. Comecei a levar as pessoas beberem comigo para consumir droga. Aí você passou a ter contato com traficantes, já foi aumentando o nível de relacionamentos com... E eu era tão boba, vamos dizer assim, né? Que eu não sabia nem conversar com as pessoas. E eu me lembro que quando eu me aproximava dos homens lá dentro, a primeira coisa que eu perguntava era: você trabalha do quê? E todo mundo ria, né? E eu me lembro que um dia entrou um rapaz, e eu falo que foi encantamento à primeira vista, né? E eu me sentei na mesa para conversar, e a primeira pergunta que eu fiz foi essa: você trabalha com o quê? Ele começou a rir, eu fiquei estressada, porque eu não sabia perguntar outra coisa. Eu não sabia conversar. E aí eu falei: por que toda vez que eu pergunto, né, do que vocês trabalham, vocês dão risada? E ele falou: pra quem que você perguntou? Aí eu mostrei as pessoas e ele riu mais. São meus parça. Eu falei: tá, mas você trabalha do quê? Daí ele: sou pintor de autos. E mesmo estando dentro daquele lugar, ele me tratou de uma forma muito especial. Um pouco mais humano. Humano, envolvente, me tratou como se eu fosse uma mulher digna. Opa. Saiu dali, me levou para comer um brigadeiro. Olha só como que o inimigo sabe trabalhar, né? E depois, quando eu estava totalmente envolvida, eu fui descobrir que ele era um dos comandantes de uma gangue muito poderosa de São Paulo. Não é à toa que é um líder. Exatamente. Ele sabia... como fazer. Que coisa, Letícia. Uhum. É importante as pessoas pararem para nos ouvir agora e saber que quando você acha que você está indo por um motivo, tem gente muito mais esperta aproveitando ou se aproveitando dessa fragilidade. Por mais que você se acha forte ali naquele momento, tem alguém olhando de lado e sabendo como te pegar, como te manipular, como usar você para vários fins, né? Exatamente. Então nós estamos falando de causa e daqui a pouco a gente vai falar sobre efeitos. Uma das causas que fez com que você fosse para esse caminho, que para você era o único caminho que tinha, né? Até eu não encontrei outra. Até esse momento era só esse. Começou pelo cigarro, amizade na escola, para aquela sensação de pertencimento. E em seguida do cigarro foi mudando o tipo de cigarro, foi mudando o tipo de bebida e foi mudando o tipo de ambiente até que você chegou nesse lugar. Exatamente. A causa, você... Hoje, olhando no retrovisor, olhando para trás, você consegue enxergar o quanto você era órfão de pai e mãe, vivos inclusive, né? Exatamente. Um morando na rua de cima, na rua de baixo, o outro morando com você ali. Então, ser órfão pode levar uma pessoa a desencadear essa falta de amor, que é o que você cobrava deles, de outras formas. E do outro lado, medo de sentir aquela dor que você nem sabia que você estava sendo abusada desde os 5, 6 anos, que é o que você comentou, isso, né? Então, teve várias coisas aí nesse contexto. Causas que levaram você a chegar um dia e mudar isso. Fala pra mim, como é que foi esse momento? Então, eu quero dizer que eu por muito tempo culpei os meus pais, né? Eu culpei os meus pais, transferi para eles a culpa e a responsabilidade por tudo que eu estava vivendo. Uhum. E hoje eu entendo que eu fiz escolhas. Mas essas escolhas vieram de um lugar de dor. Certo. Essas escolhas vieram de um lugar de abandono, de rejeição. Então eu não aprendi a fazer escolhas dentro da minha casa. Eu não fui discipulado dentro da minha casa. Uhum. Eu não tive alguém que falasse: olha, isso é certo, isso é errado, você pode fazer assim, você não pode. Sim. Então, essa carência, né, essa ausência dessa figura paterna, dessa figura materna, trouxe essa dor para dentro de mim. E por não ter esse entendimento, esse conhecimento, eu fui caindo em braços de pessoas que aparentemente queriam me fazer o bem, né, que aparentemente queriam me dar carinho, mas que por detrás disso tinha uma maldade muito grande. Que era o abuso, né? Que era o abuso. Não só no corpo, mas abuso emocional também. Abuso emocional, porque um abusador, ele sempre fala assim, ó,
Não conta pra ninguém. Isso já é o primeiro abuso, né? Não conta Você pra toma ninguém. posse de uma... Porque se você falar, ninguém vai acreditar em você. É verdade. E a culpa vai ser toda sua. Nossa. Essas são as falas de um abusador. Então, uma criança de 5 anos, ela está sendo abusada e ela está procurando o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo de errado para que essa pessoa faça isso comigo. E cresce com essa dor de culpa. Sim. Né? O que eu estou fazendo de errado? Uhum. Qual que é a minha culpa? E eu carreguei essa culpa por muito tempo. Eu achava que eu era culpada, que eu merecia aquilo porque eu era culpada. Uhum. E aconteceu um fato que quando essa família mudou do lado da minha casa, né, a casa ficou vazia, entrou um outro rapaz tentando abusar de mim. E eu consegui fugir desse rapaz. E aí minha mãe trabalhava no quarteirão de baixo da minha casa. Eu corri lá para contar para ela e ela não acreditou. E quando ela não acreditou, eu entendi aquilo que aquele abusador falava era verdade. Eu sou culpada e ninguém vai acreditar em mim. A minha mãe só acreditou porque enquanto eu corri, deixei a casa toda aberta, das poucas coisas que a gente tinha em casa, ele roubou, eu não me lembro o que era. E aí os vizinhos viram, chamaram a polícia e minha mãe acreditou que o que eu estava falando era verdade. Mas ela já tinha causado uma grande dor dentro de mim. Ela teve que sentir falta de algo da parte dela para ela inclinar os ouvidos para você, para dizer, tá bom, é verdade. Exatamente. Mas já tinha machucado. Já tinha ferido, então eu entendi. Eu tô sozinha mesmo. Tô sozinha, né, no mundo. E eu fui crescendo com essas dores, né? E a vida, ela é muito cruel. Sim. Né? E hoje eu entendo que no mundo espiritual isso é muito forte. Quando você não tem essa proteção de paternidade, de maternidade, esses espíritos, né, influenciam muito. Sim. Da orfandade. Eles estão aí, né? A força deles é essa, né? Essas hostes da maldade, esses príncipes, esses principados, né? Do mal mesmo. Eles estão aí em volta, eles ficam rodeando para ver quem ele pode pegar, tragar. E quem está assim, culpa e culpado, dor, falta de amor, está disponível para esse ambiente do mal. Então ele vai usando pessoas para fazer isso, para alimentar ainda mais essa roda do vício, né? Não só do vício da cocaína, de tantas outras coisas, é desse vício que ele é maior, porque na verdade o que causa a pessoa ir para as drogas é a falta de amor, é a falta de um lar cristão, é a falta dessa figura paterna, aonde você enxerga um pai, mesmo que seja uma mãe, que é uma figura paterna, ou um avô, mas quando você enxerga essa figura paterna, normalmente é o pai, vamos olhar para esse ambiente. Enxerguei o pai, através do pai eu consigo enxergar o pai, que é Deus. Então eu começo a ter uma relação com Deus, porque eu consigo ter essa identidade de quem eu sou, e aí para onde eu vou, o que eu estou fazendo. Quando você não tem nada disso, que foi o seu caso, aconteceu tudo isso aí com você. Exatamente. E como que você conseguiu sair disso? Como que foi? Conta para mim, conta para nós. Eu não consegui sair, né? O Senhor me tirou. E por isso que eu falo que eu sou apaixonada por Jesus e a minha missão na Terra é fazê-lo conhecido mesmo. Enquanto eu comecei a me afundar nessa vida de droga, de bebida, né, nesse relacionamento, um relacionamento, claro, abusivo, sem nenhum tipo de respeito, né? Até mesmo pelo contexto do lugar onde eu estava. Esse meu suposto namorado me traiu com a minha melhor amiga e eu entrei numa depressão muito forte. Imagina. Eu entrei numa depressão e eu comecei a usar cada vez mais droga, porque a droga se tornou meu refúgio, sim, minha melhor amiga, se tornou meu Deus. Né? Você vai adiando, né? Exatamente. Ela se tornou seu Deus. Meu Deus. Porque aquilo que nos governa é o nosso Senhor. É verdade. E eu era governada pelas drogas. E ela se tornou meu Deus. E enquanto eu estava vivendo tudo isso, minha mãe teve um encontro com Jesus. E por isso que eu sou apaixonada pela palavra de Ana. Porque eu vejo a minha mãe como Ana no altar de Deus. A minha mãe não sabia onde eu estava, minha mãe não sabia o que eu estava fazendo. Mas Deus deu para ela o total discernimento que eu precisava de ajuda, de socorro. E a minha mãe, ela tem um problema no quadril, né? Nessa época ela era recém-operada. E as irmãs do círculo de oração contam que ela ia para oração. E ela podia ficar sentada, mas ela se ajoelhava. E ela às vezes travava para levantar, mas ela fazia questão. E muitas promessas que eu vivo hoje na minha vida, Deus liberou através da vida da minha mãe em oração, de joelhos ali. Letícia, você está falando para mim
que esse lado rosa que você tem, Sim. assim como Ana também, ela também tinha as amarguras dela, Sim. ela também tinha a alma chorando ali aos pés do Senhor. Quando ela encontrou Cristo, ela levou perante Ele você, provavelmente, Sim. em muitas orações. Sim. E Deus ouviu a oração dela, a ponto de mandar o próprio Senhor ir lá. Exatamente. Num lugar que... E foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Porque eu estava nesse processo de depressão, já tinha tido overdose muitas vezes. Eu me lembro de um dia que eu comecei a perder o movimento do meu corpo. E eu só lembro de uma lágrima caindo desse olho bem quentinha, assim. E no meu pensamento eu falei assim, não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, mas não merece me tirar morta daqui de dentro. Que eu acho que nenhum pai merece isso, nenhuma mãe merece isso. E eu perdi a consciência, passei horas e horas e horas ali. E eu tava sempre sozinha no quarto, né? E eu entrei nessa depressão e eu passei uma noite toda usando muita droga. E no outro dia tinha uma festa rave pra ir. E eu passei mais de 24 horas usando droga. E a proposta que foi feita foi, vamos que o que você vai usar hoje vai te proporcionar o que você nunca sentiu, né? Foi quando me levaram para aquela rave. E realmente eu nunca tinha sentido aquilo, né? Uhum. E aí eu me lembro que quando terminou aquela festa rave, nós estávamos voltando para aquela boate. Um dos meninos que estava comigo me deu uma bala preta e falou, essa é top, toma ela. E eu lembro que no caminho eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E eu gritava dentro do carro e quanto mais eu gritava, mais eles riam. Eles riam. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela boate, eu comecei a sentir uma dor muito forte, parecia que eu ia ficar louca. E eu pedi socorro e eles riam, daí eles me deixaram sozinha e foram embora, e eu entrei no quarto. E eu penso assim, ó, tá passando mal, toma banho que você vai ficar bom, você melhora. Era o seu remédio. Era o meu remédio. E eu fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, eu comecei a ter um sangramento, eu tava grávida e não sabia. E eu comecei a ter um aborto ali naquele momento. E aí eu comecei a ver aquilo, comecei a chorar, comecei a gritar. E eu falo que as pessoas precisam ter fé pra ouvir o que eu tenho pra falar. Porque eu tava trancada no meu quarto sozinha. E eu perdi a consciência no banheiro. E eu não sei depois de quantas horas que eu voltei à consciência, eu estava em cima da cama, deitada. E eu realmente ali foi um dos grandes livramentos de morte que eu tive. Porque eu estava sozinha, naquele lugar, naquela situação. E ali foi um dos momentos que eu achei que não tinha saída. Sim. E minha mãe já estava orando por mim. Minha mãe já intercedia pela minha vida. Passou um certo período, depois desse fato. E eu gostava muito de festa, né? A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então eu gostava de estar com pessoas, conversando, né? Sim. E me chamaram pra ir num pagode. Uhum. Só que se eu tivesse 500 reais eu usava droga, se eu tivesse 1.000 reais eu nunca tinha dinheiro, porque tudo era pra usar droga. Sim. Tudo que você ganhava ia pras drogas. E nessa noite as meninas que me chamaram, era uma época de final de ano. As minhas supostas amigas iam pra casa, eu Certo. como não tinha contato com a família, ficava ali. É Natal, Ano Novo, essas épocas. E essas meninas não gostavam de mim, estavam me convidando. E elas falaram assim, vamos que a gente vai bancar tudo. E eu falei, então vamos. Quando eu falei, então vamos, eu escutei uma voz assim, ó, não vai. Não vai dar certo. E eu fui. Mesmo assim. Mesmo assim. Cheguei lá, todo mundo que não gostava de mim me dando bebida, me dando droga. E quem já viveu por esse mundo afora sabe que isso não é normal. Uhum. E aí quando nós voltamos, depois daquela balada pra boate, começou uma briga com uma moça que eu achava que era minha amiga. E eu fui defender ela. Uhum. Quando eu fui defender ela, Uhum. eu não sabia, mas era uma cilada contra mim. Olha só. E aquele traficante que estava brigando com ela me pegou pelo pescoço e com uma faca na mão. E ele falava pro cara que estava com ele buscar uma arma que estava debaixo do banco. E ali foi quando tudo começou. Eu costumo dizer assim que o diabo ele tinha se reunido com os demônios e falado assim, ó, hoje é o último dia dela na face da terra. Mas eu penso que Jesus se levantando do trono e falando assim, não, hoje eu começo um novo tempo, uma nova história sobre a vida dela. E naquele momento eu ficava assim dentro de mim, Deus, me livra daqui, Deus, Deus, Deus. E ele fazia tanta força, Juliano, com o braço dele que as veias apareciam assim, ó. Só que o braço dele não se movia, não saía do lugar. E ele segurando a minha garganta e forçando assim, ó, e fazendo força. Você acredita que isso tem muito a ver com a oração da sua mãe? Eu tenho plena convicção.
Eu Sim. tenho uma irmã que é pastora, ela estava em Portugal já na época, orando por nós. Uhum. E eu creio muito no poder dessa corrente de oração. Sim, sim. Que através da oração da minha irmã, a minha mãe foi alcançada. E através da redenção da minha mãe, eu comecei a ser alcançada. Vamos fazer uma pausa aqui. Sim, Nós estamos falando de oração agora. sim, Oração, né, Nagai? A oração, o poder que a oração tem. sim. Pedro estava na prisão, Tiago já tinha sido morto, degolado, Olha aí. né? Sua história. E tinha um povo reunido, orando. Um anjo apareceu lá na prisão, desmanchou aquela prisão, tocou em Pedro, ele estava dormindo. Ele achou que era uma visão, ficou achando que era, e de repente ele percebeu que não, quando ele já estava de frente para a cidade, saindo. E nós estamos falando de oração. Você estava no último minuto, talvez últimos segundos da sua vida. Sim, A potestade do mal já tinha tomado conta, do seu corpo já tinha já. tomado conta, da sua mente já tinha tomado conta. Já. Naquele dia da overdose que você comentou que saiu uma lágrima do seu olho, que você sentiu, podemos dizer que foi a sua alma que ainda estava ali dentro, chorando, assim como a Diana, né? Ainda chorava. Pedindo Você sentiu socorro. o choro da alma, porque o Sim. corpo estava passado já, né? Sim, Já tinha passado. Esse homem não tinha mais força para te sufocar ou fazer o que ele tinha que fazer, porque o braço dele congelou. É assim que a gente pode dizer, né? congelou. E aí ele pediu para alguém pegar uma outra arma E para a pessoa, finalizar. e a pessoa não saía do lugar. Então vamos visualizar essa cena. Pessoas orando, a sua irmã pastora orando, a sua mãe intercedendo, pedindo misericórdia, talvez até pedindo perdão para Deus pelo que ela deixou de fazer por você. Aham. Naquela hora ela estava fazendo tudo que ela podia fazer. Outra passagem que vem é: não tenho ouro nem prata, Senhor, mas o que eu te peço é que livre minha filha, tire de onde ela está, socorre ela, vá ao encontro dela. E essas intercessões, e você ali clamando: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí? Esse era o cenário. E eu escutei uma voz no meu ouvido 3 vezes. Clama a mim. Clama. Clama a mim. Eu escutei nitidamente essa voz falando no meu ouvido. E eu me lembro que teve um momento que eu achei que era o fim mesmo. Eu achei que ali ia ser o meu fim. Uhum. E eu fechei os meus olhos e veio um grito daqui de dentro. E eu dei um berro mesmo. Falei: Deus, se o Senhor me livrar daqui hoje, eu vou para tua presença e nada vai me tirar de lá. E eu não sabia, não tinha noção do que eu estava falando. Não foi um grito aqui, foi Não, de foi dentro. dentro. Foi dentro. Não teve som. Uhum. Foi aqui dentro. Mas foi forte, foi Foi alto. forte, foi estrondoso. Uhum. Parecia um leão rugindo aqui dentro. Sim. E aí eu me lembro que quando veio esse grito aqui dentro, a atmosfera mudou. Ele soltou a faca, ele voltou, ele falou: não sei o que eu estava fazendo. E eu lembro que eu saí correndo pro quarto. E essa pra mim é a parte mais sensacional de todas. Porque quando eu abri a porta do meu quarto, tinha uma luz lá dentro que eu não conseguia ver nada. Eu não conseguia ver nada que tinha dentro do quarto, só aquela luz. E eu caí de joelho e eu ficava assim: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Eu só sabia chorar e falar isso: tem misericórdia de mim. E eu costumo dar um exemplo humano, né? Quando você tá numa estrada bem escura e vem uma luz bem alta e te cega. Sim, ao contrário, né? Exato. Eu tava na contramão, né? Na escuridão, e aquela luz veio e me cegou. Bem isso, contramão, né? E eu lembro que eu só pedi misericórdia, pedi misericórdia. A primeira pessoa que eu lembrei foi minha mãe. E eu liguei pra ela. Só que as outras vezes que eu ligava pra ela, ela falava: eu não quero saber de você, eu não posso fazer nada por você, e desligava o telefone. Uhum. E aí nesse dia caiu na caixa postal. Eu falei: ela não quer me atender mais. Uhum. E aí aquela voz, né? Até então eu não sabia quem era aquela voz, né? Falou assim: liga de novo. Aquela voz estava ali me guiando o tempo todo naquela noite. Uhum. E eu liguei. Quando minha mãe atendeu, eu falei: mãe, eu preciso voltar para casa, aqui não é meu lugar, eu preciso ir embora. Minha mãe: onde você tá? Eu falei: mãe, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Ela: vem, Letícia, mas eu não tenho dinheiro para te dar. Mas eu tinha convicção de que ali não era mais meu lugar. E aí minha mãe conta que ela perdeu o sono naquela madrugada, chorando e chamando meu nome. E ela disse que ligou a TV e tinha um culto na madrugada. E ela não pensou 2 vezes e ligou naquele culto. Uhum. E ela disse assim pro pastor: eu não sei onde a minha filha tá, não sei o que tá acontecendo,
mas eu sei que ela precisa de ajuda. E o pastor falou assim, mãe, a senhora crê, onde quer que a sua filha esteja nesse momento, Deus está dando um grande livramento para ela? Minha mãe falou assim, eu creio. Aí ele falou, então toma posse que a senhora vai receber notícias. E Deus já estava preparando um cenário para que a glória dele fosse revelada. E eu passei aquela noite naquele lugar e eu acordei fazendo as minhas malas. Eu tinha convicção de que ali não era mesmo meu lugar. Sim. Pra você, acabou. Aquilo lá tinha acabado. Tinha acabado, era o final. Eu não sabia como eu ia sair dali. Eu não sabia como eu ia sair. Porque tinham prisões ali também, né? Eu não tinha dinheiro, eu não sabia como eu ia sair, mas eu tinha uma convicção, algo foi gerado dentro de mim. Sim. Algo foi gerado. Eu quero liberar uma palavra sobre isso. A Bíblia fala de Amã, né? Que Amã ele preparou uma forca para destruir Mardoqueu. Certo. Né? E um dia o rei chama a mãe e fala assim, Amã, o que eu devo fazer para um homem que eu quero honrar, que me agrada? Né? E a Amã falou assim, pega suas vestes, rei, coloca nele, sua coroa, coloca nele, pega o seu cavalo, coloca ele em cima do seu cavalo e sai gritando para todo mundo saber que ele é um homem que te agrada. Certo. E a Amã talvez pensou que ele seria esse homem. Sim. Talvez não, ele pensou que era Ele pensou. Ele tinha certeza que era ele. E aí eu queria estar lá nessa cena, sabe? O rei olha pra ele e fala, Amã, eu gostei dessa ideia, você é um cara genial. Por isso que você é meu conselheiro. Por isso você é meu conselheiro. Pega Mardoqueu e faz tudo que você tá me falando aqui. Mas não deixa cair nenhuma nada. Nada, nem uma vírgula. E eu fico imaginando, Juliano, Amã segurando a rédea do cavalo, com Mardoqueu sentado em cima do cavalo, e ele gritando para todo o reino que Mardoqueu era um homem cujo rei se agradava. E no final, nós vamos ver que Amã ele morre na forca que ele preparou para Mardoqueu. Sabe o que eu vejo na minha história? Que Deus pega todo o instrumento que o diabo preparou para acabar com a minha vida e levanta um altar para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor fez. Sim. Ele pegou a estratégia do inimigo, que estava tudo arquitetado para me destruir, e ele falou, não, eu vou usar isso ao meu favor, ao meu nome. Sim. E eu vou te resgatar desse lugar. Para não aparecer você, né, não aparecer o seu nome. Letícia, é importante dizer agora que de tudo isso você teve um aborto, foi gerado algo dentro de você. A gente vai falar o que foi gerado aqui já já. Tem a ver com causa, tem a ver com efeitos, tem a ver com ressignificar. Sim. Dar um novo significado para a vida, propósitos, pertencimento, famílias, figura paterna. Exatamente. Espírito Santo, Jesus Cristo. Você, naquele momento, diante de tudo isso, estava sendo gerado uma missionária, estava sendo gerado uma pastora, estava sendo gerado um fruto vindo da parte de Deus, como aconteceu com Ana aqui, né? Aquele desejo já não era mais dela, né? Primeiro era dela porque ela queria um filho, porque a concorrente dela, né, a outra mulher, ela tinha filhos. E ela queria agradar o marido dela e dar um filho para esse marido, que era um marido bom, era um pai bom. Então ela queria fazer isso. Mas no segundo momento, quando ela viu que ela não tinha condições dela mesma gerar, mesmo com todo o amor do marido, com toda aquela situação, ela precisou recorrer ao pai para que o pai fizesse isso. Aí quando Deus depositou nela esse desejo, eu não tenho dúvida que foi Deus que aproveitou do desejo dela e colocou o desejo dele. Porque a partir daí saiu Samuel. Mudou a história da Bíblia, né? Mudou a história dos cristãos, de forma geral. Não era mais só um profeta, não era só mais um juiz, não era só um sacerdote, era tudo em um só. Não é mais só uma menina que frequentava lugares promíscuos, com pessoas... Tem bastante gente vivendo essa vida, algumas não sabem nem como sair desse lugar, outras desfrutam disso da maneira delas, só que sabem que todo dia vai deitar e dormir, tem um vazio, por isso a droga para complementar esse vazio. Alguns ainda que chora, que sente essa lágrima escorrendo. Observa se não é a sua alma gritando aí dentro, querendo gritar também como um leão, esse rugido dentro dela, de você.
Observe, escute a voz do Espírito Santo. Alguém está orando por você. Se não é sua mãe, se não é seu pai, se não é sua avó, alguém está orando por você. Pessoas que passam por bem menos que isso e acham que está sendo provado nessa vida, né? Ouça com muito respeito o que nós estamos falando aqui. Olhe para a sua vida agora e veja se realmente o que você está passando precisa de todo esse escândalo e se não está em você a tomada de decisão. Se não está em você, como você ouviu várias vezes, uma voz te dizendo, clama a mim. Clama a Deus, clama a Ele. Porque Ele é o único que pode ser o nosso socorro bem presente. Na hora da angústia. Na hora da angústia. Sim. Então você estava angustiada, Ana estava angustiada, sua mãe estava angustiada, sua irmã estava angustiada, sua mãe ligou num canal e pediu para um pastor. Ele também entendeu a angústia da mãe, provavelmente ele sentiu essa angústia. Jesus Cristo na terra sentiu essa angústia quando foi tomar o cálice. Quando ele foi beber daquele cálice, ele sabia que ali estava incluso, inclusive os seus pecados, o meu, o nosso. Por isso que ele pediu ao Pai, se puder, tira de mim. Ele estava bebendo toda essa dor, toda essa angústia. Nós bebemos em parte a nossa angústia, né? Ele bebeu de todos ao mesmo tempo, de uma vez só, para trás e para frente. Letícia, que agora é missionária, pastora, um instrumento agora é usada assim, Amém. Usada e abusada, mas pelo Espírito Santo, porque você se permite ser agora instrumento, amém, levando para as pessoas essa voz que você achou que outrora você não tinha direito de fala, hoje você tem um direito de fala. Hoje você está aqui falando com as pessoas estão ouvindo e ressignificando a vida delas. Amém. Causas semelhantes, causas diferentes, mas que levam ela para situações semelhantes. Cada um nas suas prisões, né? Essa era a sua verdade, era a sua situação. É quase impossível, ouvindo você, é quase impossível acreditar. Só é possível porque eu estou olhando para você, o quanto você está limpa, quanto amém, você está sã, amém, os seus olhos, né, a sua forma de falar, amém, coração. É quase impossível acreditar que uma pessoa sai de um ambiente desse. É quase impossível. Olha, humanamente... E cientificamente também, né? Como? Cientificamente. Nossa igreja, né, tem uma casa de recuperação ali. E cientificamente falando, não existe um ex-dependente químico, né? Para a sociedade, para a ciência... Precisa de cuidados e continua. Exatamente. Por isso que você ganhou esse direito de fala, né? Por isso que você ganhou esse filho. Fala para nós desse filho que foi gerado. Esse filho é um livro, né? Uhum. E Deus falou comigo há muitos anos atrás sobre esse livro. E eu não estava pronta para esse livro, para esse filho. Porque eu pensava, eu ainda carregava essa marca, né? Quem vai querer ler esse livro? Quem vai querer me ouvir? Uhum. Né? E os anos foram passando. E cada ano, na presença de Deus, ele foi ressignificando uma dor. Né? Ele foi ressignificando. E um dia uma pastora, no aconselhamento que ela estava fazendo comigo, numa escola de libertadores que eu estava fazendo, ela disse assim, Letícia, sua dor vai ser o seu ministério. E aquela frase ficou ecoando dentro de mim, a sua dor vai ser o seu ministério. E eu comecei a entender, não é que seja necessário alguém passar por isso, mas Deus não vai perder essa história, uhum, né? Porque quando eu conto um testemunho, quando eu me abro, né, e hoje eu falo naturalmente, não que seja algo bonito, não que seja algo normal, mas eu falo naturalmente porque o Senhor já me curou, né? Mas quando eu conto um testemunho, eu estou sendo vulnerável, eu abro para outras pessoas serem vulneráveis também, sim, e pedir ajuda, sim, né? Eu falo com mães agora que já não sabem mais o que fazer com seus filhos. Uhum. Eu falo com esposas que têm o seu marido nas drogas, na bebida, e já não sabem mais o que fazer. E eu quero dizer que tem uma saída. Tem uma saída. Baseado na sua dor, na sua experiência com Deus, você diz que tem saída. Tem saída, tem uma saída. Só que muitas vezes nós não queremos enfrentar a causa. Nós não queremos perdoar as pessoas que nos feriram. Acho que é aí que está o grande ponto.
Porque de todas as pessoas que me marcaram, eu esperava elas virem até mim. E até o Senhor olhar para mim e falou, eu te dei a minha luz. Você foi chamada para ser luz. Então você ir aos pés de alguém que te massacrou emocionalmente, lavar os pés daquela pessoa e pedir perdão. Literalmente. Literalmente. Eu fiz isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Né? Algumas pessoas que eu não tenho mais contato, eu tive que fazer liberar no mundo espiritual esse perdão. Sim. Mas Deus me levou para esse lugar. E foi Deus quem me levou, porque a nossa carne, eu, Letícia, nunca faria isso. Jamais eu faria isso. A nossa carne não tem essa capacidade. Mas em Deus nós encontramos essa força de chegar diante do seu abusador e falar assim, eu quero te liberar perdão, eu quero te pedir perdão, porque a mágoa é um pecado. Sim. E eu quero te perdoar, porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Sim. Se eu for esperar sentir um momento de perdoar alguém, eu nunca vou fazer isso. Talvez ali naquele segundinho que você tá entre sonolência e dormir, você diz, eu acho que eu vou perdoar e dorme. E dorme, exatamente. Outro dia você já não quer mais esqueceu. Perdoar. Mas eu entendo que quando eu perdoo, porque eu quero ser livre. Certo. Então, muitas prisões espirituais na minha vida se abriram na presença de Deus, Sim. porque eu falei, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser limpa. Né? O pessoal me zoa bastante, né? O Nagai tá de testemunho aqui. Porque desde o dia que eu me converti até o dia de hoje, eu nunca me relacionei com ninguém emocionalmente. Com ninguém. E eu fiz uma oração para Deus. Talvez eu pensei que ia demorar só uns 2 anos, né? Já se passaram 13 anos. E eu falei, Deus, eu não quero me relacionar com uma pessoa só para ter um relacionamento e falar eu tenho alguém. Eu creio no poder da família, sei o que uma família representa no mundo espiritual. E eu quero que a minha família seja uma bomba atômica nas suas mãos. Então eu quero que o Senhor me apresente o meu esposo. Eu só quero conhecer o meu esposo, eu quero casar com o meu esposo, eu quero que seja alguém que eu vou passar o resto da minha vida fazendo a sua obra e te servindo ao lado dessa pessoa. E já se passaram 13 anos. E no começo era muito difícil. Porque hoje em dia a sociedade diz que você precisa ter alguém do seu lado para você ser feliz. A sociedade cobra, né? As pessoas cobram, não, mas alguma coisa está errada em você. Eles não pagam, mas cobram. Né? Tem alguma coisa errada. E mal sabem eles que a coisa mais certa que está acontecendo na minha vida é esse momento... Esse tempo, né? Não de solidão, mas de solitude. Sim, perfeito. De desfrutar dessa presença de Deus. Paulo fala disso. Ele fala, se vocês pudessem... Eu não falo para vocês fazer igual eu, mas se vocês pudessem se dedicar a esse... Porque ele fez uma escolha, né? Para viver essa vida de solitude. Porque aí você fica mais disposta, principalmente quando você entra nesse caminho de ser missionária. É enviada, né? Apóstola, que é enviada, missionária. Às vezes um relacionamento pode te prender em algumas coisas. Por isso que precisa ser Deus que prepare também esse companheiro. Porque ele também vai fazer parte disso, né? Hoje o seu ministério é maior do que o seu desejo de ter uma pessoa, por exemplo. É muito maior. A presença de Deus ela é algo tão, tão real, tão satisfatória, que realmente, porque assim, a gente escuta umas profecias aí da metade da laranja, né? Tem gente que tá até hoje procurando metade, nunca achou. Mas eu entendo que nesses 13 anos, né? E eu acredito que Deus trabalha na vida de cada pessoa de uma forma individual, mas eu carregava muita dor. Carregava muitos traumas. Eu imagino. Não dá pra ter uma ideia assim, mas dá pra imaginar um pouquinho. E como que eu ia me relacionar com uma pessoa com essa bagagem? Sim. De trauma, de dor? Não ia ser bom. Provavelmente, eu arriscaria dizer que você ia repetir o que fizeram com você, o que fizeram com seus pais. Exatamente. Você ia, de novo, condenar mais uma geração. Aí sim você ia ser culpada, né? Exatamente. De transferir de novo toda essa... Então, a parte mais poderosa dessa oração que eu fiz para Deus, não foi que eu queria que ele me apresentasse só o meu esposo. Foi que eu falei, eu quero que a minha família seja uma bomba atômica no mundo espiritual. Então, essa parte o Senhor falou, então se você quer viver uma família diferente, uma família estruturada, se você quer viver os princípios da minha palavra, eu não posso te colocar numa família desse jeito. Então o caminho vai ser um pouquinho mais longo. Porque Ana entendeu isso. Demorou, né? Demorou. Um caminho mais longo, porque se você for estudar aí, ela subiu mais de 20 anos no tempo pedindo esse filho.
Mas talvez ela subiu a princípio só para provar para Penina que ela também podia. Esse era o primeiro motivo dela. Porque ela constantemente, a Bíblia diz, toda vez que ela estava saindo para adorar, para buscar, ela estava ali, ó, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Afrontas o tempo todo, né? Exatamente. Então, Ana, todas as vezes que ela subiu não foi em vão. Então, todos esses anos não foi em vão. Porque tem muita coisa que eu gostaria de receber de Deus e não recebi. Mas o que eu recebi de Deus sem ter pedido é muito maior do que eu posso imaginar. Que bonito isso, hein? Então, quando Ana, ela entende, Deus não vai fazer algo para que eu seja vista como a filha preferida de Deus. Deus não vai fazer algo para que eu mostre para as pessoas que eu também posso. Deus, ele se move por propósito, não por necessidade. Então, o propósito, a nação precisava de um profeta. Ana precisava de um filho. Simples, né? Entendeu? Então, Deus assim, olhando assim, né? Exatamente. A Ana só olhando o filho exatamente. e concorrência e o amor do marido. A nação ali, o povo de Israel, precisando de uma continuação do sacerdote Eli, ou do juiz Eli, mas precisava de um profeta. Exatamente. Que falasse. Porque Samuel exerceu todas as funções. Exatamente. Então, nosso olhar é muito limitado para as circunstâncias. Verdade. Talvez se Deus tivesse dado esse filho para Ana no primeiro momento, ela tinha levantado um trono de idolatria sobre Samuel, né? E aquela mãe super protetora, não, a promessa aconteceu e fica presa. Então, assim, nós nunca estaremos prontos para receber aquilo que nós não estamos dispostos a renunciar. Mardoqueu, você citou. Ele não pediu para ser colocado em cima de um cavalo. Não pediu. Ele não pediu para colocar vestes reais. Não pediu. Ele não pediu para colocar nada do rei, nem ser gritado o nome dele. Provavelmente até ele não gostou muito disso. Não. Provavelmente, porque ele, assim que acabou, ele voltou pro cantinho dele. Mas o que ele quis era agradar o rei, era servir o rei, porque de alguma forma ele sabia que ia ser necessário eles estarem juntos para salvar toda a nação. Exatamente. Senão ia acabar aquele povo todinho, né? O povo de Israel. Não ia ter continuação do povo. Um povo que tinha promessas através de Abraão, de Isaac e Jacó. Como é que ia acabar? Como é que essas estrelas não iam mais existir? Como é que as areias da... Então tinha que ter alguma coisa. E Mardoqueu estava ali fazendo isso junto com a sobrinha dele, né? De alguma forma ele sabia que ele precisava fazer algo. Isso inquietava, né? Isso deixava inquieto. Ana também, ela sabia que ela precisava ter um filho. No primeiro momento era confuso por um motivo. Um desejo pessoal de mulher, talvez, né? Mas ela sabia que tinha que ter um filho. Precisava. Você sabia que tinha que gerar um filho. Eu sabia que tinha que gerar um filho, mas não sabia como ia gerar esse filho. Ele vem vindo aí, né? Tá chegando. Tem data marcada para nascer, né? E ele vai nascer no mesmo dia que eu. Esse filho tá na gráfica, né? Tá na gráfica. Ele saiu de dentro de você, porque Deus depositou aí dentro. Sim. E aí saiu. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? 6 dias. Eu vou pedir para você repetir para nós. Quantos dias? 6 dias. Eu 6 maratonei dias. 6 dias. Tem 146 páginas. 6 dias. Tem gente que passa 6 dias sem parar vendo vídeos, Netflix, vídeos aqui e ali, que não agregam, não acrescentam. Não estou pedindo para você parar de fazer isso. Eu estou pedindo para você olhar para esse livro que fala de ressignificação, que fala de causa e efeitos, o quanto esses efeitos da dor, que gerou poder, que gerou cura, que gerou perdão, que gera, a palavra de Deus gera através de um mais um, Deus vai criando. E ele cria do nada e ele cria através de nós. Ele prefere criar a partir de nós. Verdade. Porque ele criou nós, né, onde ele teve uma interferência direta na criação dele. Então, ele gerou na sua vida uma oportunidade, ele gera na minha vida uma oportunidade, gera nas nossas vidas a oportunidade. O que ele quer de nós? O coração quebrantado, arrependido. De preferência que não precise chegar ao ponto de, além das drogas, além de tudo que você passou, daquele momento, daquela tocaia que você foi colocada, eu quero chegar no ponto da lâmina no seu pescoço, quero chegar no ponto do braço querendo te enforcar. Um homem, só por ser homem, já tem essa força, né? E ainda outras armas. Então,
a oportunidade estava diante de você, viver ou morrer. Cristo é essa oportunidade, Ele que traz vida e traz morte. Vida eterna para quem crer nele e morte eterna para quem não crer. Exatamente. Parece tão simples, tão óbvio, mas não tem como isso acontecer se a pessoa não passar por um processo. O que a Letícia está tentando dizer para nós é assim, você não precisa passar por essa dor. Não precisa. A dor dela gerou um filho que pode te ajudar a não precisar passar por isso. Exatamente. A experiência dela pode ser a sua experiência sem você precisar passar por ela. É uma coisa assim que precisa parar e refletir, porque se nós entendermos isso, que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, a gente não precisa errar tudo até o fim. É verdade. A gente pode evitar alguns erros aí e chegar-se a Deus e clamar o nome dele, clamar e trocar o clamor por louvor, trocar o clamor por glória, glória a Deus, toda honra, toda glória a Deus. Esse poder que você acabou experimentando, o poder de Deus, esse grito que veio dentro de você, podemos dizer que é a manifestação do Espírito Santo? Não tenho dúvida. Não tem dúvida, né? Não tenho dúvida. Como é que você consegue hoje dizer para as pessoas, porque não é fácil colocar em palavras aquilo que você experimentou, né? Você está aqui dizendo para nós, abrindo a sua vida particular, eu acho isso já é uma força da sua parte. Está diante de uma figura masculina falando sobre situações de que os masculinos que passaram por você te machucaram, te ofenderam, tocaram na sua dignidade, tocaram na sua honra. E partindo do seu pai, inclusive, partindo de várias formas, eu estou falando, né? De vários sentidos, do abandono, da orfandade. Existem várias formas de você ferir o outro. Palavras, sim, afastamento, tem várias prisões, vários machucados. Esse poder que está dentro de você, que você experimentou através do Espírito Santo, como que você consegue canalizar isso e entregar para as pessoas agora como missionária? Eu costumo dizer assim, Jesus foi o único homem que entrou dentro de um prostíbulo, pegou a minha mão e falou, você é minha filha, eu não tenho vergonha de você. Ele foi o único homem que me assumiu publicamente. Uhum. Porque Jesus foi um ser humano, ele foi um homem. Ele sabe, né? Exatamente. Ele sabe o que é ser um homem. E ele foi esse homem que entrou naquele lugar e me pegou pela mão. E falou assim, eu não quero só um momento com você. Uhum. Eu quero a eternidade com você. Você faz parte da minha noiva. Exatamente. Isso que é te dignificar, né? Isso que é te purificar. Porque você fazer parte da noiva pura, santa, imaculada, é só Cristo. É só o sangue dele, não tem outro caminho. Ele precisou beber aquele cálice amargo, como a gente estava falando. Ele precisou ir para a cruz. Primeiro passou todas as afrontas, a gente sabe. Passou angústias também, passou humilhações. Aí veio a morte no madeiro. Derramou o seu sangue por nós. Mas ali ele estava fazendo aliança, né? Com o seu povo, com a noiva, com nós. Você falando, me vem a visão de Pedro quando o Senhor fala para ele, Pedro, mate e come. Aquela visão que ele estava tendo no terraço, de frente para o mar. E aí ele estava esperando o almoço, né, na casa do Simão, curtidor. E aí ele teve essa visão. E aí ele quis questionar Deus, não, jamais vou comer algo impuro, imundo. Aí a voz falou pela segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Você se sente purificada por Deus, então? Claro, né, a gente está falando isso. É uma pergunta até já respondida. E aí a minha pergunta, eu volto naquele centro. Como é que hoje você consegue direcionar, focar essa voz do Espírito Santo que grita dentro de você como um leão, te mandando falar, mandando proclamar? Eu acredito que caminhar com Jesus vai além da religião.
vai além daquilo que nós conseguimos explicar e Sim. expressar com palavras. É um estilo de vida. Uhum. Você falou algo aqui, né? Você está olhando nos meus olhos, você está sentindo, você está vendo. E eu acredito que a fé é isso, né? Sim. O justo viverá da fé. Sim. E a fé é aquilo que nós não conseguimos ver. A fé é aquilo que nós não conseguimos expressar. Uhum. Né? Mas nós sentimos, nós Sim. temos a convicção, nós recebemos essa convicção. Mas se torna uma substância, a gente Exatamente. não apalpa, mas a gente sente ela, né? Então a gente recebe uma convicção tão forte no nosso Certo. espírito, Certo. que as pessoas que estão ao nosso redor, elas nem entendem, mas elas acreditam. Porque isso emana, né? Emana, porque é uma fonte inesgotável. Sim. O Senhor é essa fonte inesgotável. Uhum. Né? Então, uma vez que Ele marcou a vida de alguém, a vida dessa pessoa não vai mais ser a mesma. E a vida das pessoas que estão ao redor também não consegue mais ser as mesmas. Então, assim, eu realmente não consigo definir e trazer uma palavra. Uhum. Né? Mas eu entendo que a convicção, a verdade do Senhor, revelada no meu espírito e no espírito de todos aqueles que têm um encontro com Ele, Sim. é suficiente para trazer convicção em outras vidas, para tocar outras pessoas pelo poder do Espírito Santo. Porque o poder dele é invisível, Sim. mas ele é palpável. Sim. Nós conseguimos sentir a presença Sim. dele, Sim. a gente consegue ser tocado por ele. É. E é algo que homem não consegue entender, ciência não consegue estudar. O poder de Deus a quântica está tentando, né? A quântica está fazendo as pazes com a ciência e o Espírito de Deus. Mas ela veio só para tentar explicar algumas coisinhas que quem entende esse poder já diz isso de várias formas, né? Imaginamos agora a Ana. Imaginamos agora, como que é o nome da sua mãe, o primeiro nome? Maria. A Maria. Ela, depois que você voltou para casa, ela não tinha dinheiro, então ela disse isso para você, né? Eu falei, não tem dinheiro nem prata. Eu também não tinha. Ela falou isso para você, então ela disse, eu citei um pouquinho antes aquela parte que Pedro e João sobem e falam, né? O que ela tinha era então algo que ela descobriu, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela falou, vem para casa, eu não tenho dinheiro, mas vem. Você também não? Então vamos juntar os não tem dinheiro com a nossa fé, que é o que a gente está falando agora. Agora imagine a Ana, um ano depois com o filho no colo. Imaginemos a sua mãe um período depois com a filha, já com os seus 22 anos. Essa filhona no colo, né? E minha mãe é bem pequenininha, né, Nagai? Então ela já estava no colo dela, agora aceitando, né? O colo significa aceitação, né? Aqui, né? Essa parte mais materna que existe, por isso que aqui é onde sai o leite materno, sai toda a vida, né? Então ela te recebeu aqui, onde tem amor, onde gera esse canal de comunhão com a vida, com a continuação da vida e com Deus também. E a Ana, a partir disso, ela leva, consagra, e aí ela faz uma oração, né? A Ana faz uma oração que é um cântico. Hoje você é uma Ana que canta, sua mãe é uma Ana que canta, sua irmã é uma Ana que canta, na sua igreja tem várias Anas que cantam, o seu pastor é uma Ana que canta, eu hoje aqui sou uma Ana que canta, quem está ouvindo é uma Ana que canta, porque nosso coração, o meu coração exulta no Senhor, no meu Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegra em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há outra rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens, né? Falando do que aconteceu com ela aqui. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. O que era estéril deu à luz 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra.
Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Além de ser uma oração, de ser um cântico, aqui tem muitas profecias que aconteceram, né? Uma exaltação muito forte, né? Do nome do Senhor. Ela estava falando já de Jesus Cristo, ela já estava falando de rei Saul, estava falando de rei Davi, estava falando que o rei não ia conseguir combater os filisteus, eles iam vir com tudo. E aí quando eles entregaram na mão do profeta Samuel, que era o filhinho dela, que ainda é bebezinho, né? Pouquinhos anos de vida ainda, esse profeta ia estar num monte orando e Deus mandando do céu fogo, mandando os exércitos, não precisou pôr a mão, o exército de Davi, de Saul na época, né? Tem muita profecia aqui, isso aqui não tem como não entrar dentro de nós e fazer efeito também. Não tem como eu não ser tocado por esta oração a partir dessa comunhão que nós estamos, a partir da sua história, da sua vida, da sua experiência. Eu quero agradecer de coração você ter aceitado vir aqui pelo convite. Agradecer a Bruna por ter intermediado esse convite, eu não a conhecia. Sim. E você veio assim direto para a entrevista, né? E foi maravilhoso. Eu saio daqui com um aprendizado muito grande no meu coração, que é o poder de Deus na hora da nossa angústia, como ele aparece. Nós precisamos o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: clama, clama. Clama a quem? A Deus, ao Pai, ao único Pai. O único Pai. Ele nos permite ter um pai terreno por uma questão científica, né? Biologia. Esse pai tem a escolha de ser um pai que também deixa emanar o amor do Pai, Deus, né? Mas ele também tem a escolha de ser apenas um pai biológico e deixar que outros nos amem. Então, que essas pessoas que são órfãos hoje, né, Letícia, encontrem esse amor do Pai, do verdadeiro Pai. Porque só o amor do Pai supre esse amor essa falta, né? Essa dor de ser órfão. Principalmente órfão de pai e mãe vivos. Hoje você pode desfrutar da sua mãe junto com você, você tem o seu pai mais próximo. O livro vai contar muitos detalhes, né? Bastante coisa. Muita coisa que a gente não compartilhou aqui vai ter lá no livro. Eu tô me segurando para não fazer muitas perguntas, porque senão eu vou trazer o livro aqui para a entrevista, né? Então, eu sugiro que quem tiver a oportunidade vai estar aqui no canal descritivo do Instagram dela, pode entrar em contato, vocês podem procurá-la. Na próxima semana já vai ter os livros à disposição de todos. E desejo que Deus continue te abençoando, Amém. Te iluminando, trazendo sempre na sua boca o que o outro precisa ouvir. E assim, é visível o quanto você foi curada pelo Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Essa cura é impossível existir sem ser através de Deus, sem ser através de conhecer essa luz que você viu, que é Jesus Cristo, que é refletida através dele. Esse é o efeito, né? Nós estamos falando do efeito. A causa a gente falou logo no começo, agora nós estamos falando do efeito. Você foi ao México, talvez nós vamos deixar para um segundo momento? Sim, é Teve algumas passagens ali pelo Sim. México, passou... Na primeira ida ao México, você ficou no Rio de Janeiro 21 dias. Fiquei ali 21 dias. Por uma questão de cancelarem a passagem, né? As passagens tiveram que ficar ali. E nesse ficar ali, aconteceram coisas. Você conta isso no livro ou não? Essa parte ainda não. Não, né? Não, spoiler. É a segunda edição. Ou a gente pode continuar depois uma outra entrevista, é claro. Ou Sim. em outros canais que você também... Sigam ela no Instagram, vocês vão acompanhá-la. Ela vai sempre compartilhar com vocês isso que Deus permitiu que ela passasse. Ele escolhe algumas pessoas e sabe até que ponto você ia suportar.
Você mesmo não sabia disso, né? Você só sabe Não. hoje porque você olha para trás e viu que você, naquele momento você suportou. Alguns momentos você achou que era o último, mas aquele você tinha certeza que era o último, né? Eu tinha Aquele era o último. a Alguns você última achou, chance. Aham. aquele era o último. Sim. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo agora e nos vendo, baseado em tudo isso que aconteceu com você, ou até baseado no que nós acabamos de conversar, que conselho seria esse? Não desista. Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Então, Deus não se move por necessidade, por circunstância, Ele está acima de todas as circunstâncias e todas as necessidades. Mas Ele tem um propósito. Mesmo diante dessa adversidade, dessa dor que você está passando, Ele tem um propósito. E Jesus é a única saída. Então, tudo que eu compartilhei aqui nessa tarde é para engrandecer somente o nome do Senhor Jesus. É só para dizer o quanto Deus ele é poderoso e aquele que crê vai viver uma vida sobrenatural na presença de Deus. Então, assim, o versículo 12 fala assim, perseverando ela em oração. Persevera. Não desiste da sua casa. Não desiste dos seus filhos. Não desiste do seu casamento. Persevera em oração, porque Deus vai te surpreender de uma forma sobrenatural. A oração é como uma semente. A semente ela precisa morrer para ela começar a germinar e aí produzir frutos. Então eu não sei em qual processo está a semente da sua oração, mas não deixe de regar ela no mundo espiritual, porque ela vai gerar frutos de eternidade. Vamos orar. Continuar Amém. orando. Vamos continuar perseverando na fé. Quando a gente achar que não tem, deixa isso para Deus, né? Sim. Ele que deu a fé para nós, ele sabe o quanto tem. Um pouquinho de nada é o suficiente para a gente alcançar. O que nós precisamos é essa perseverança em oração e sempre, se possível, estar na presença de Deus, falar com Deus. E eu quero aproveitar agora, pedir para você que está nos vendo e ouviu e viu até agora, que ore a Deus por nós, pela vida da Letícia, pela vida do Nagai, da família dele, pelo Instituto Medita Fé, mas principalmente eu quero pedir agora em particular, ora a Deus por mim, pela minha família, pela minha casa, pelo meu irmão. Toda vez que a gente se levanta para obedecer um chamado de Deus, do outro lado também se levanta. E a gente acha que não vai conseguir, mas ouvindo você hoje, aumentou um pouquinho mais a minha fé. Amém. Aumentou um pouquinho mais a minha força, que eu sei que não vem de mim mesmo. Paulo estava desanimado uma vez, né? Aí ele chegou num lugar que ele chamou de 3 vendas, e ali ele tomou ânimo, ele se encheu de ânimo. E hoje eu saio dessa entrevista, dessa tarde maravilhosa. O Senhor visitava Adão todas as tardes no jardim. Hoje nós somos visitados pelo Pai. Amém. E eu saio daqui um pouquinho mais animado. Mas Glória ore a a Deus Deus por mim. Lembre-se sempre de se lembrar, jamais esquecer de se lembrar. Ore um pelos outros, ore a Deus por mim, por todos nós, para que o Senhor possa nos encher de fé e de perseverança. E que não falte em nós o amor. Amém. Que não falte em mim o amor com as minhas filhas. Que não falte nas minhas filhas o amor com os filhos e filhas delas. Que não falte na sua vida o amor para que você possa dar em abundância. O amor, quanto mais você dá, mais enche esse celeiro, né? Ele não esvazia. Não é uma coisa que você pega, deu e acabou. Quanto mais você tira, mais tem. Então vamos fazer isso, perseverar na fé, perseverar na comunhão, perseverar principalmente na oração. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus. Amém.